Convido você a levantar suas mãos. Feche os teus olhos e comece a adorar a Deus. Que o reino dele já está em você. E ele nos chamou para o seu reino, para que nós estejamos vivendo o reino. E este reino também consiste em sermos adoradores daquele que é o rei neste reino, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso Senhor, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquele que domina sobre todas as coisas. É a este que adoramos, é diante dele que prostramos o nosso coração. Aleluia, aleluia, Senhor. O Senhor que conhece cada coração e está agora com o olhar voltado para cada um de nós. E estás a procurar aqueles que são verdadeiros adoradores, que adorem a Ti em espírito e em verdade. Que os olhos do Senhor nos encontrem, que os olhos do Senhor estejam sobre nós, e que venha a arder em nosso coração este desejo de adorar a Ti, de derramar a vida e o coração diante do Senhor, pois o Senhor é Deus. O Senhor é digno de adoração. Só o Senhor é digno de adoração, pois não há outro, não há outro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus da nossa vida, Deus da nossa casa, Deus da nossa família, Deus da nossa cidade, Deus da nossa região, Deus do nosso estado, Deus da nossa nação, Deus sobre toda a terra, pois o Senhor é Rei e domina sobre tudo e sobre todos. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Nós estamos aqui abertos para mais do teu reino em nós. Aleluia! Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Seja louvado o nome bendito do Senhor, para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. E todos digam amém. Aleluia. Que a paz esteja convosco, irmãos. Como é bom estar aqui. Vamos ler a palavra. Convido você a acompanhar comigo em Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler o versículo de número 33, que todos aqui já conhecem. Que até aqui, o 9º dia deste projeto de vida de 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias, praticamente em todos os dias foi citado este versículo. Vamos ler? A palavra diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Mais forte, glória a Deus. Amém. Assente-se, por favor, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Nós vimos dentro da palavra algumas definições do que seria o reino de Deus. Vimos este versículo hoje de Mateus 6,33, o qual lemos. E ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas ou demais coisas vos serão acrescentadas. Também
Vimos em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vimos que o reino de Deus é um reino eterno e que Deus, Ele reina, Ele é o rei neste reino. Vimos em Salmos 145:13, o teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura em todas as gerações. Vimos que este reino é um reino diferente de qualquer outro reino. E o reino de Deus é um reino espiritual, porque Deus, que é o rei neste reino, Ele é Espírito. Jesus mesmo falando em João 4:24, que Deus, Ele é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o reino de Deus, Ele é um reino espiritual. E nós, como seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Temos um corpo, possuímos uma alma e também um espírito. Todos nós. Ninguém escapa disso. Um corpo, uma alma e um espírito. Agora, para fazer parte do reino de Deus, é necessário que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja passando por processos. E esses processos, eles vêm para nos aperfeiçoar, para que nós estejamos aptos, além de vermos o reino de Deus, também entrarmos no reino de Deus. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 13, deixe aberto neste capítulo. E nós vamos ver aqui um diálogo entre Jesus e um homem que era príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele foi até Jesus, e lá na noite, na escuridão, não queria ser visto por ninguém. Ele foi se encontrar diante de Jesus e fazer algumas perguntas para Jesus. E aí ele disse, bem sabemos no versículo 2, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus deu uma resposta a ele. No versículo 3, Jesus disse assim, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós vimos aqui que há um passo que é muito, muito importante para aquele que vem a Jesus, que reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário, que recebe a Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, e que passa então a entregar a sua vida para Jesus, e para que esta entrega, ela seja um ato público, para que esta entrega seja um testemunho para que todos vejam que você entregou a sua vida para Jesus, é necessário se passar pelo batismo nas águas. É o primeiro passo para ver o reino de Deus. Porque o batismo nas águas, ele identifica que esta pessoa, ela nasceu de novo. E para que este novo nascimento esteja nesta pessoa, antes ela precisa reconhecer que é uma pecadora, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador e professar a sua fé em Jesus através do batismo nas águas.
E quando isto acontece, é então dado início a esta caminhada. A uma caminhada que vem para não somente ver o reino de Deus, o reino dos céus, mas entrar no reino de Deus. E assim se dá a caminhada. E então passa a se viver um novo nascimento, que vem de um coração humano impregnado, repleto, cheio do Espírito de Deus. E quando Jesus vem, nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, passamos a viver este novo nascimento, então o nosso corpo, que é o templo do Espírito, passa a ser habitado pelo Espírito de Deus. A palavra nos diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Passa a viver o novo nascimento para ser um novo homem, para ser uma nova criatura. Isto quer dizer o quê? Que nós passamos a ter a natureza de Cristo. Passamos a viver a nova vida de Cristo, porque a nossa morte, Ele já morreu. Amém? A nossa morte, Ele já morreu. Então, recebendo a Jesus, que morreu a nossa morte, nós passamos a ter uma nova vida, uma nova natureza. E é o que a palavra nos diz em 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Que as coisas velhas, ficou para trás. E tudo o que está à nossa frente se faz novo, porque tudo que vem do Senhor é o novo nascimento, é a nova criatura, é a nova natureza, é a nova vida de Cristo Jesus. E então o nosso corpo recebe esta presença gloriosa, esta presença que nos envolve, que é a presença do Espírito de Deus. E Jesus disse para os seus discípulos que quando Ele viesse, o Consolador, Ele vos guiaria a toda a verdade. E Jesus mesmo disse lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da vida pecaminosa para viver uma nova vida, ver o reino dos céus e também poder entrar neste reino. E para entrar neste reino é preciso dar mais um passo. Olha o que Jesus falou aí em João 13, está aberta a sua Bíblia, versículo 5. Nicodemos perguntou a Jesus, mas como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar de volta na minha mãe para nascer de novo? Foi o questionamento dele. E Jesus disse, olha, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Precisa nascer da água, de receber a Jesus como Senhor, reconhecer a Ele como Salvador da sua vida, professar a sua fé publicamente através das águas do santo batismo, viver uma nova vida, de um novo nascimento, sendo um novo homem com a natureza de Cristo, com a nova vida de Cristo, sendo já uma nova criatura, não vivendo mais a vida de pecado e vivendo sim uma vida de santificação. E aí está apto
a entrar no reino de Deus. Qual é este próximo passo? Ser cheio do Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do poder. E este batismo não é ministrado por homens, não é ministrado por pessoas, não é ministrado por coisas, por objetos, mas este batismo é ministrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz em Mateus 3:11, João Batista falando: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Entrar no reino de Deus, irmãos, expressa a realidade de ser redimido por Cristo e ser habitado pelo Espírito Santo. Nenhum de nós que aqui está entrará no reino dos céus por méritos próprios, porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque eu faço bem a todos, porque todos me admiram. Não é por nossos méritos, mas é pela obra de Jesus na cruz do Calvário e pela obra do Espírito Santo em nossa vida. A obra de Jesus é a salvação para todo aquele que crê. A obra do Espírito Santo é a santificação. A palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não está escrito? Está escrito: olha, sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ter a consciência de que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tudo que há em nós, precisa ser santificado pelo poder de Deus. A palavra nos diz em 2 Pedro 1:10 e 11: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente, olha só, amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem espiritual tem a mentalidade daquilo que é espiritual. Quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo, buscamos viver uma vida de santificação, o nosso entendimento espiritual é diferente. Porque nós deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. Isso quer dizer que nos tornamos submissos. Submissos ao controle do Espírito Santo. É Ele que nos controla, é Ele que nos comanda. Quando nós estamos ali propensos a pecar, a cair, o Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos dá, opa, não faça isso. O Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos dá o entendimento. O Espírito Santo nos dá o discernimento.
O Espírito Santo faz o trabalhar do fruto dele na nossa vida. O Espírito Santo nos desperta com os dons espirituais. E o Espírito Santo nos chama para o trabalho da obra do nosso Deus, para o reino de Deus. E é somente o Espírito Santo em nós que fará com que os propósitos de Deus se cumpram em cada um de nós. E qual é o propósito de Deus, irmãos? É que nós sejamos estabelecidos, que nós sejamos enraizados na vida e no poder do Espírito Santo. Não há como servir a Deus sem a presença do Espírito Santo. Não há como prosseguir numa caminhada de fé, de ter um projeto de vida, de ter sonhos, de ter, assim, as coisas a serem alcançadas, se não tivermos a direção do Espírito Santo. Ele nos levará pelo caminho certo. Ele nos levará a pessoas certas. Ele nos levará aos lugares certos. Nós precisamos desta vida espiritual entregue ao Espírito Santo para entrar no reino de Deus, que não é um reino temporal, é um reino eterno. E qual é o propósito, o objetivo de cada um de nós aqui? Entrar no reino de Deus. Quem aqui tem este propósito? Quem aqui tem este objetivo? Ergue a tua mão. Entrar no reino de Deus é entrar, não é ficar de fora olhando, vendo, só contemplando, mas é entrar e fazer parte dele. E se isto está em nós, este desejo de entrar no reino, de ter o poder do Espírito Santo, chegará o dia em que nós iremos nos apresentar diante do Rei dos Reis. Chegará o dia que nós iremos nos apresentar diante do Senhor dos Senhores. E o que ouviremos dele? Se o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito entregues ao Senhor e vivendo uma vida de santificação, de poder do Espírito, de submissão ao Senhor, de entrega a Ele, o que o Senhor vai nos dizer, o que nós pretendemos ouvir de Jesus, senão estas palavras que Ele nos deixou, lá em Mateus 25, 34, em que Ele disse assim: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos entrar neste reino, irmãos. Não sejamos tão somente espectadores, vendo, nossa, que lindo, irmão cheio do Espírito, nossa, que maravilhoso a irmã cheia do Espírito, e achar legal ficar olhando. Não, vamos fazer parte disto, irmãos, porque quanto mais cheio do Espírito nós estivermos, mais certos do reino celestial com nosso Deus nós estaremos. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você, a cada dia, venha fazer a sua parte para entrar no reino dos céus. Coloque-se em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os pastores e obreiros já podem vir aqui à frente, por favor. Feche os teus olhos, coloque suas mãos em posição de receber. Eu quero fazer esta oração por você, em nome de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso e eterno,
Tua palavra é tão poderosa, Senhor. A Tua palavra é tão linda, tão maravilhosa. Ela é poderosa a ponto de ser comparada a uma espada de 2 gumes, tendo somente ela o poder de ir à divisão da alma e do espírito e mudar a mentalidade, mudar as atitudes, as ações e nos fazer sermos comprometidos com o Teu reino, de não sermos meros espectadores, mas sermos participantes. Estarmos, Senhor, com nosso coração voltado para o Teu reino. O Teu reino nestes 366 dias deste ano. Alguns já passaram e nós estivemos até aqui em Tua presença. Que possamos permanecer em Tua presença, Senhor. Que nada venha nos mover da Tua presença, mas que sejamos cada dia mais levados à Tua presença pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor abençoe o Seu povo, que o Senhor abençoe a Sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus, paz seja convosco, aleluia, graças a Deus. Neste momento eu convido você para que venha para frente, vamos orar juntos neste momento, em nome